Boa noite, igreja, paz seja com vocês. Tudo bem? Hoje estamos aqui mais um dia, né? Com a nossa. Falando sobre o Espírito Santo, né? Com o nosso encontro. Hoje é o dia 10. E gostaria de pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 3,16. Vamos lá? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Feche os olhos de vocês, vamos estar orando agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós depositamos, ó Deus, a nossa esperança em Ti, no único Deus vivo, Pai. Senhor Deus, que a nossa mente neste momento ela esteja voltada para Ti, Pai, ela esteja voltada, Senhor, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para aprender mais de Ti, Deus, para aprender, Senhor Deus, que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha direcionar esta palavra, Deus, que não seja eu, Deus, mas que seja aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar a mim, quer falar para a Tua igreja, Pai. Senhor, toma os lares neste momento, Deus, as famílias, ó Deus, os corações, ó Pai. Senhor, que nós estejamos totalmente, Deus, conectados em Ti, Pai, para receber, Deus, a Tua palavra viva, ó Deus, essa água viva, Senhor, ó Deus, que o Senhor falou para a mulher samaritana, Deus. Pai, que essa água ela venha fluir nas nossas vidas, Deus, neste momento, limpando os nossos corações, Senhor, e que nós venhamos, Senhor, permanecer na Tua salvação, Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, então vamos lá, a gente acabou de ler, né, esse versículo, que fala que nós somos o santuário de Deus. E aí eu fui procurar um pouquinho o que significa santuário. Santuário era um lugar no templo judaico em Jerusalém. Ali ficava, se a gente for voltar lá em... voltando um pouquinho sobre o santuário também, ele quer dizer, fala que santuário representa a ideia de um lugar santo. Então, quando Deus, ele fala que nós somos o santuário dele, ele fala o quê? Que nós somos santos. Porque a Bíblia diz ser de santo porque eu sou santo. Eu achei muito interessante essa ideia, esse significado de santuário. Mas vamos lá, voltando um pouquinho lá em Moisés, sabe? O homem do cajado que abriu o Mar Vermelho, né? Que libertou o povo de Israel. E Deus, ele fala para Moisés construir um tabernáculo no deserto, que nessa época, né, ali de Moisés, esse tabernáculo era em tendas, porque Moisés e o povo, eles firmavam o acampamento, mas eles tinham que levantar acampamento em outro lugar, eles andaram pelo deserto por 40 anos, então era o tabernáculo, ele era em tendas para ser montado e desmontado, e depois, né, quando os judeus eles conquistam Canaã, vira a nação de Israel ali naquele lugar, né? Davi tem o desejo de construir o templo, mas quem constrói é Salomão. E aí é um templo mesmo, né? Sólido, com paredes e tudo mais. E tudo que foi construído, tanto o tabernáculo quanto o templo, ele foi inspirado por Deus. Tudo foi feito ali na direção do Senhor. Tinha o Santo dos Santos, tinha o lugar santo e o átrio. Então, o Santo dos Santos era onde ficava a Arca da Aliança, que a Arca da Aliança ela simboliza o que? A presença do Senhor. Hoje, nós temos essa presença na nossa vida através do Espírito Santo. Gostaria de ler com vocês o que fala em Atos 7, 48, 49 e os 50. Vamos lá. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. 49. Ó céu, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casas vocês me edificarão, diz o Senhor, ou onde seria meu lugar de descanso? 50. Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? E hoje eu estava lendo, né, isso, e, né, Deus fala aqui que como que, né, ele vai habitar num lugar, que tipo de casa nós, seres humanos, né, poderíamos construir para Deus.
E aí eu comecei a pensar lá quando Deus ele formou Adão, que quando ele formou Adão ali, Gabriela, pensando que quando, né, o pessoal falou, as pessoas falaram para Deus assim, nossa, queremos construir uma casa para você. Eu penso que talvez Deus pensasse assim, vocês não sabem de nada, eu já tenho tudo preparado. E daí quando a gente volta lá em Adão, quando Deus fez o homem, gente, a palavra de Deus diz em Efésios 1:12 que nós somos o quê? Nós vamos ler aqui, ó, vai ser colocado. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Nós fomos criados para a glória de Deus. Quando Deus criou Adão, Deus já tinha criado para ele o que é um santuário, porque se nós somos o santuário, né? O Senhor fala que não sabem vocês que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E quem que Deus lá, ele sopra em Adão? Quem? O Espírito. Então, Deus desde lá ele já tinha criado, já tinha nos criado para ser santuário, para sermos louvor do Senhor, para a glória do Senhor. E, gente, nós, né, você, nós somos santuário. Junto, nós somos igrejas, nós somos a igreja que é o poder de Deus na terra. Então, nós não podemos nos esquecer disso, que quando nós nos juntamos, quando nós estamos juntos, o poder do Senhor, ele é manifesto. O Espírito Santo, o que fala dos dons do Espírito, que um recebe isso, o outro recebe aquilo, um dom de línguas, outro dom de curar, o outro dom de fazer milagres. Nós não podemos esquecer que nós somos um corpo. Um é a mão, o outro é o outro braço, o outro é o olho direito, o outro o esquerdo, e assim nós temos que caminhar como igreja juntos, porque é ali que o poder do Senhor ele vai se manifestar, amém? Queria ler com vocês agora 1 Coríntios 6:19. Só um minutinho, vamos lá. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então a palavra de Deus ela fala que nós não somos de nós mesmos. Põe no 20, por favor. Vamos ler agora o 6:20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o próprio corpo. A palavra fala que nós fomos comprados pelo alto preço. Que preço foi esse, Gabriela? Esse preço foi na cruz. Foi quando Cristo morreu, nós fomos comprados, né? A palavra diz que aquela cédula que era contra nós, acusação contra nós, ela foi o quê? Foi cancelada. Ela pelo sangue de Jesus. Então hoje nós temos vida, nós fomos comprados. Então sempre se lembre, você foi comprado pelo alto preço na morte de cruz. O Senhor nos comprou. E a palavra de Deus fala o quê? Que nós devemos usar o nosso corpo para glorificar a Deus. Que nós devemos... Por favor, põe em 6 no 1 Coríntios 6:19-20, por favor. Vamos ler de novo o que fala ali no versículo 20. 1 Coríntios 6:19-20. Vocês foram comprados por alto preço. Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Agora eu pergunto para todos nós, como nós temos glorificado a Deus? Se nós, com o nosso corpo, com as nossas atitudes, com o nosso caminhar, né? Como que nós temos ali apresentado o Senhor para as pessoas ao nosso redor? É muito fácil nós apresentarmos Deus para as pessoas que são cristãos como nós, mas como nós temos apresentado o Senhor para aquelas pessoas que não são, que não conhecem a palavra. Eu gostaria de ler agora com vocês o Gálatas 5:24-25. Vamos lá. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E trazer para as nossas vidas hoje como tem sido o nosso andar, como tem sido o nosso caminhar com o Senhor, né? Nós vivemos no Espírito, mas como nós temos caminhado. A nossa caminhada tem sido... depois mais para frente... Não, vamos ler agora já. Vai lá, Gálatas 5:17, fala assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne.
eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Deixa aqui, por favor. Bom, vamos lá. Eu quero perguntar para nós nessa noite. O que nós temos seguido mais? Nós temos seguido a nossa carne, nós temos nos inclinado a fazer as coisas da nossa carne, nós temos nos inclinado a fazer as coisas do Espírito, as coisas voltadas para Deus, as coisas que agradam ao Senhor. Um exemplo, assim, vou dar vários exemplos aqui, mas um básico que eu sempre uso, porque eu acho que é uma coisa tão pequena, mas que acaba nos levando, sim, a gastar mais tempo com aquilo, acaba nos levando a fazer talvez um devocional pobre para Deus. Quantas vezes a gente está lá na Netflix ou na Disney, ou assistindo um programa de TV que a gente gosta, vendo um vídeo que a gente gosta, e a gente fala assim, mais 3 minutinhos e eu vou ler a Bíblia. Mais 5 minutinhos e eu vou ler a Bíblia. E aí quando vê, já foi 1, 2, 3 episódios. E aí na hora que a gente vai ler a palavra, a gente tá cansado, a gente tá meio assim. Aí vai lá, lê um capítulo mais ou menos, mas não para meditar, não para estudar, não para fazer as orações. Gente, não tô dizendo aqui, tá bom, que é errado você assistir Netflix, não tá, ou é errado você assistir um programa de TV, um filme com a sua família. O que é errado é nós gastarmos o nosso tempo, nós não dominarmos o nosso tempo e gastarmos mais o nosso tempo com outras coisas do que com as coisas do Senhor, dando tempo de qualidade para o Senhor, dando tempo de qualidade nas nossas orações, dando tempo de qualidade na leitura da palavra, estudando. Tem uma coisa que a gente sempre fala para os adolescentes, é o seguinte, para eles lerem a Bíblia, que eles precisam ler a Bíblia, porque às vezes eu e o Rafael, a gente tá falando um monte de borracha, e aí vai todo mundo pro inferno se eles não estudarem a Bíblia. Que é coisa que acontece muito aí, com alguns pregadores que têm falado fora da palavra, e milhões de pessoas estão seguindo, mas essas pessoas, elas não leem a Bíblia. Então eu falo para você hoje, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, estude, medite, para que você não seja enganado, né? A palavra de Deus fala que nos últimos dias falsos profetas se levantariam e levariam o quê? Muitos. A palavra do Senhor, ela fala assim que o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque rejeitou o conhecimento, o quê? Rejeitou que conhecimento? A palavra de Deus. Então eu falo para você que está na sua casa, leia essa palavra, se incline para as coisas do Espírito, sabe? Para conversas do Espírito. Eu sei que é difícil. Outra coisa que é simples também é as nossas conversas, às vezes, a gente tem que se policiar muito, porque às vezes as nossas conversas, elas não estão sendo inclinadas para o Espírito, estão sendo inclinadas o quê? Para o desejo da nossa carne. Paz. Hoje em dia a gente vê que os pais, eles ficam, principalmente aqui, eles ficam assim, querem muito que os filhos vão para a universidade e pensam, nossa, meu filho tem que ir para a universidade, para a melhor universidade, tem que fazer curso, tem que estudar. Entendam, não estou falando que é errado isso. Claro que não, a gente precisa de pessoas de Deus em todas as áreas possíveis no mundo, na política, na medicina, professores, sabe, mestres, professores em faculdade, farmacêuticos. Precisamos, gente, de pessoas de Deus em todas as áreas do mundo. Toda contabilidade, empresas, nós precisamos de pessoas transformadas pelo Espírito Santo, que queiram, sabe, estar nesses ambientes para transformar outras pessoas. Mas o que nós não podemos fazer é esquecer que a salvação dos nossos filhos, ela é muito mais importante do que a faculdade. Você entende o que eu tô falando? Não se esqueça que você tem que plantar o reino de Deus na vida do seu filho, que você tem que plantar a eternidade no coração do seu filho. Como? Com a sua atitude, lendo a palavra, orando no seu lar, mostrando para ele o caráter de um verdadeiro cristão, incentivando ele a ir à igreja, porque tem pessoas que o filho levanta cedo para ir para a escola, mas não pode levantar cedo para ir para a igreja. O filho pode assistir um vídeo da escola, mas não vou chamar para ver o vídeo na igreja. Não, tadinho, tá fazendo outras coisas. Gente, isso é errado. Nós temos que incentivar os nossos filhos a buscarem a Deus. Eu sei, talvez você tenha filho
Talvez você não tenha, mas queira ter assim como eu. Nós precisamos pedir sabedoria. Nós precisamos levar os nossos filhos a se inclinarem para as coisas do Espírito, a se inclinarem para as coisas do Senhor, porque a palavra ela fala: ensina o teu filho no caminho que deve de andar para que ele não se desvie, né, quando ele for grande. Então nós precisamos, gente, todos os dias nos inclinarmos, né, pedir para o Senhor gerar em nós o fruto do Espírito, a paz, o amor, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, a amabilidade. Nós precisamos todos os dias buscar o Senhor. Eu gostaria de estar orando com vocês. Se você tem algo assim que te deixa aflito, se você tem algo que possa, sei lá, te deixar triste, talvez está em depressão, não, talvez precisa tomar uma decisão e não sabe o que fazer, sabe? Alguém da sua família está doente, coloca essa pessoa diante do Senhor, coloca o seu coração diante do Senhor. Pessoal, vamos estar orando agora. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos mais uma vez apresentar a nossa vida diante do Senhor, ó Deus. Eu apresento, Pai, cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora, Senhor, em nome de Jesus, visita a mente, Pai, visita o coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, desfaz todas as cadeias, Deus, das nossas vidas, Senhor, tudo aquilo que nos impede de te servir, ó Pai. Deus, tudo aquilo, Deus, que traz medo para as nossas vidas. Deus, o Senhor diz que o teu amor lança fora todo medo, Senhor. Pai, assim, Deus, eu te peço, toma os corações nessa noite, Senhor. Se tem alguém, Deus, doente, Senhor, alguém pedindo por uma outra pessoa, Deus, Pai, em nome de Jesus, alcança cada vida, Senhor. E se alguém precisa de trabalho, Deus, se alguém precisa de provisão, Senhor, Deus, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, alcança essas vidas, alcança essas mentes, Senhor, que nós venhamos entender, ó Deus, que a maior promessa que o Senhor nos fez foi a da vida eterna, Senhor, foi a de um dia, Pai, o Senhor voltará, Deus, e nos levará contigo, ó Pai, levará, Senhor Deus, eu peço pela salvação das famílias, incluindo da minha, Pai, em nome de Jesus, Senhor, alcança os lares, ó Deus, da nossa parentela que ainda não te aceitou, Senhor Deus, da nossa parentela, Deus, que ainda não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que teu Espírito Santo entre nessas casas, nesses corações e venha convencendo, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, livra da depressão, Deus, livra da tristeza, Pai, que essas pessoas, Senhor Deus, se tem alguém que está assim, Deus, que ele venha entender que no reino do Senhor há paz, há alegria, há justiça, Deus, que ele venha, Senhor Jesus, te confessar, Pai, com a boca e crer com o coração, ó Deus, em nome de Jesus, e entender, Deus, que o Senhor mandou seu Filho para morrer por nós, Pai, pelo alto preço, Senhor Jesus, o Senhor nos comprou, nós somos teus, ó Pai, não importa, Deus, o que o inimigo fala, Senhor, essa pessoa, ela é tua, Deus, eu sou tua, Senhor, Deus, o teu povo é teu, Senhor, porque o Senhor um dia nos comprou, Deus. Eu peço, Senhor, que a tua paz esteja nesses lares, ó Deus, que o teu amor esteja nesses lares, Senhor, Deus, que a tua graça e que a tua comunhão do Espírito Santo, Deus, esteja sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, das nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu gostaria de pedir para você, né, compartilhar esse vídeo, para você se inscrever no nosso canal, compartilhar essa mensagem, para que outras pessoas sejam alcançadas e dê um like para nós. Boa noite, Deus te abençoe.